todos, estamos aqui em mais um encontro precioso, onde o nosso tema principal é Caminhando com Cristo. Esse nome é o nome de um dos trabalhos que a nossa escola iniciática, metafísica, a Escola do Templo Harmonia, compartilha com todos vocês. Nós temos lá na nossa loja a nossa agenda Caminhando com Cristo, que é uma proposta toda nova, onde em cada dia nós colocamos um trecho do Evangelho do Mestre Jesus para nós meditarmos, contemplarmos e assim transformarmos aí o nosso ser e a nossa vida com a presença e o ensinamento de sabedoria do Mestre Jesus. E aí nós fazemos aqui estes vídeos, não é, para nós aprofundarmos esse entendimento. Hoje nós estamos aqui com este cenário lindo, porque vamos falar também do Mestre João Batista, que é um mestre da grande fraternidade branca, é um grande mestre da hierarquia divina no planeta Terra. Além de ele ser um grande mestre, ele também faz parte da verdadeira realeza espiritual do planeta. Eu explico bem o que é isso nos nossos cursos, nas nossas lives, não é? Onde eu posso falar ali de uma forma mais profunda do ponto de vista da ciência espiritual e dos grandes registros que temos ali nas obras sagradas, né? Mas aqui nós podemos dizer que Mestre João Batista, primo de Jesus, e nos trechos que vamos estudar hoje, nós vamos ver o quanto ele entendia do que estava acontecendo naquele momento no qual eles viveram, né? Entendia de uma forma muito transcendente. Mestre João Batista é muito, muito importante. Nós aqui vamos estudar um trecho precioso demais, e eu vou dar uma breve introdução do que nós vamos falar aqui nestes ensinamentos que vão afetar diretamente a nossa pessoa, a nossa vida, melhorar a nossa vida, nos libertar de sofrimentos. Vejamos, vamos lá. Nós vamos estudar nesse trecho, dentre outras coisas, o entendimento que conduz à autorrealização. Autorrealização é tudo, pessoal. Se nós não nos autorrealizamos, nós não conseguimos realizar nada de evolutivo, de prosperidade em nossas vidas. Mas para que a gente consiga se autorrealizar, nós precisamos entender algumas coisas e vamos falar sobre isso aqui. Mestre João Batista falou sobre isso para nós. Nós também vamos falar um pouquinho sobre a ação que conduz à libertação do sofrimento. Uma ação que conduz à libertação do sofrimento. Você quer deixar de sofrer na sua vida? Eu também. Então vale a pena entendermos o que vamos estudar aqui hoje. Também vamos falar sobre superar uma das ilusões que nos fazem sofrer, né? E aqui está uma peça-chave para nós pararmos de sofrer na nossa vida. Vamos falar também que a paga, o salário, a paga do entendimento é a felicidade. E o salário da ignorância é o sofrimento. Então, o salário do entendimento, o que resulta do entendimento é a nossa felicidade. E o que resulta da ignorância é o nosso sofrimento. Mestre João Batista vai falar isso aqui, e nós vamos falar disso aqui falando sobre ele. Dito isso, vamos começar? Primeiramente, eu vou ler os trechos, tá bem? Que estão lá na nossa agenda, nós ainda estamos em janeiro, dia 16, e nós vamos ler aí os trechos que seguem
além do dia 16, tá bem? Vamos lá. Quando João Batista viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, ele disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão à justiça do Altíssimo? Mostrem verdadeiro arrependimento. João Batista continuou dizendo: hipócritas, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão, se assim ele quiser. E João Batista ainda ensinou: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. É chegado o tempo da grande restauração. Eu os batizo com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados e querem ser renovados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito. E continuou dizendo: ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Amém. Então, hoje nós vamos aprofundar o entendimento metafísico, espiritual, transcendente, místico desta preciosa e assim, né, muito interessante, né, essa passagem. Ela chama a nossa atenção. Parece que tem aqui vários mistérios, não é? Licença um minutinho, vou beber água. Gratidão. Então, vamos lá. Primeiro trecho, repetindo. Quando João Batista viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, ele disse: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão da justiça do Altíssimo? Mostrem verdadeiro arrependimento. Primeiro, que fica totalmente caracterizado que ninguém enganava João, né? Ele era realmente um iniciado, um mestre, tinha entendimento transcendente e nenhuma falsa aparência o enganava, e muito menos ele estava ali submetido às autoridades da sua época, né? Fariseus e saduceus são linhas, né, de interpretações da religião, são doutores da lei, são linhas que explicavam, às vezes, de diferentes formas, na maioria das vezes, de diferentes formas, sobre os registros dos livros sagrados dos hebreus, não é? Eles eram ali muito conceituados, muito elitizados, estavam ali na crista da alta sociedade, e eles foram ali para serem batizados por João. Por quê? Porque João movimentava multidões. Ele era um profeta, ensinava, e as multidões iam até ele. Onde ele estava, no deserto, naquele calor, naquele ambiente insólito, e ali as multidões ficavam por horas a fio, ouvindo o que João falava. E um doutor da lei, um fariseu, um saduceu, na sua sinagoga, no seu ambiente ali confortável e refrescante da época, por vezes não ajuntava nem 10 gatos pingados que ficavam ali ouvindo a eles. Então, eles eram politiqueiros, eles sabiam, né, fazer as suas manobras pelos seus interesses,
O que mais eles queriam é ter o crédito de João Batista, o grande profeta que atraía multidões. Mas João não se enganou com eles. Eles não estavam ali sinceros em querer aprender os ensinamentos de João. Eles estavam ali por suas manobras egoísticas e interesseiras. E João já foi direto. Vocês acham mesmo que porque vocês fazem um movimento externo de vir aqui, onde tem um verdadeiro sábio ensinando, que Deus não vai enxergar o seu verdadeiro propósito? Vocês acham isso, ninhada de cobras venenosas? E aqui ele fala: quem disse que vocês escaparão à justiça do Altíssimo? Mostrem verdadeiro arrependimento. Esta é a cena fora. Vamos na metafísica? O que ela quer dizer dentro de nós? Movimentos externos, pessoal, não importa. A hierarquia divina não se engana. Deus não se engana. Movimentos externos, de acordo com os nossos interesses, não vão trazer o verdadeiro benefício evolutivo da presença divina. É preciso haver um movimento interno. E qual é o movimento interno? O verdadeiro arrependimento. Você reconhecer que para a sua vida avançar em todos os sentidos que você queira que ela avance, saúde, prosperidade, entendimento, colocações, qualquer coisa que seja, você tem que ter o propósito evolutivo e você tem que ter o arrependimento. O que é isso? Você reconhecer que em você é preciso se arrepender de algumas coisas que já não podem mais fazer parte. Elas são equivocadas, valores equivocados, defeitos que você talvez esteja expressando. Todos nós fazemos isso. Egoísmo, vaidade, intolerância, leviandade, preguiça, inércia, várias coisas. Você vai ter que se arrepender. Você vai ter que reconhecer. O que é arrepender-se? Reconhecer que você precisa se reformular e ser hoje melhor do que você foi ontem, ok? E aí vamos seguir. João Batista continuou dizendo: hipócritas, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão, e se assim ele quiser. Uau! Esse trecho é de bugar, pessoal. Porque aqui nós estamos falando do povo hebreu, que é preciso haver o entendimento sobre o que eu vou falar aqui, o povo escolhido, né? Então tem muita gente que não compreende isso, eu explico bem nos nossos cursos, é o povo escolhido para cumprir uma tarefa no planeta, né? E existia já na época de João, e ele falou claramente isso nesse trecho, uma vaidade por ser descendente de Abraão, por ser descendente do pai ancestral Abraão, que foi o que iniciou o projeto divino. E isso nós temos que entender bem, vale muito a pena. Também explicamos profundamente isso no nosso curso, Cristianismo Iniciático, nas nossas lives internas, dentro deste curso, porque pai Abraão, aqui João já começa a dizer, não é mais pai apenas do povo hebreu. Não, isso mudou totalmente de configuração quando o Mestre Jesus veio, né? Pai Abraão é um grande patriarca, é um grande mestre da hierarquia divina, que contatou as dimensões superiores do Altíssimo e desenhou o projeto evolutivo para nós, de libertação do sofrimento e para nós assumirmos a nossa verdadeira essência e poderes divinos. Então, pessoal, naquela época, vamos voltar para aquela época, os hebreus, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles tinham uma vaidade
porque aquele povo era um descendente de Abraão, e eles eram os doutores da lei, representantes de Abraão na face da terra. E João, sabendo que eles tinham essa vaidade, disse para eles: não venham me dizer que vocês são descendentes de Abraão, seus hipócritas. Vocês ficam só no externo, internamente, vocês não honram serem descendentes de Abraão. Mas aí o mestre vai mais longe, João vai mais longe, longe. Ele diz que se o Altíssimo Deus quiser, ele faz até das pedras brotarem filhos de Abraão. Ou seja, não era para ter vaidade, porque o Altíssimo pode fazer até um estrangeiro que seja assim completamente um ralé para os hebreus ser um filho de Abraão. Aqui ele sacode a estrutura toda do entendimento dos hebreus, dos doutores da lei, dos fariseus e dos saduceus. Não é o seu título que importa, não é de quem você descende, é se você honra aquilo do qual você é herdeiro. Se você honra, mesmo que você seja pedra, você vai se transformar num diamante. Se você não honra o que você apregou aqui é descendente, você de pedra vai passar a pó de pedra. Não vai significar nada. Uau! Isso muda tudo, porque eu quero ser descendente do grande mestre ancestral Abraão, que conversou com Melquisedeque e trouxe para o planeta Terra um novo projeto evolutivo. E aí, João Batista me diz que eu posso ser uau. E aí, continuando. E João Batista ainda ensinou: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e será jogada no fogo. É chegado o tempo da grande restauração. Aqui, João, precursor da nova era da Terra, já vem informando que vai ter uma mudança evolutiva radical no planeta. Aqui eu vou dar uma palhinha para vocês neste vídeo, o que nós aprofundamos na nossa escola iniciática. O começo do projeto de mudança evolutiva do planeta foi em Abraão. João e Jesus estão ali no meio do projeto e nós estamos agora na última fase, já entrando nesta nova era. Não pensem que quando um grande instrutor vem falar algo, significa que vai acontecer ali nos próximos anos. Estes seres trabalham para movimentos, grandes movimentos evolutivos de eras, de ciclos do planeta Terra, né? Mas ali, João já estava dizendo que o trabalho era para começar imediatamente, para você conseguir se capacitar para este momento que estamos agora, prestes a viver os grandes eventos que eu estou aprofundando nas nossas lives, tanto externas como internas, que acontecem às sextas-feiras, né, no nosso YouTube do Templo Harmonia. Então, o que ele quis dizer, o machado já está na raiz das árvores. Toda árvore, todo ser vivente, seja ele uma galáxia, um sistema solar, uma pessoa, que tem ali que cumprir a sua missão evolutiva. E qual é essa missão? Dar frutos. Você tem que produzir coisas boas na sua vida, para você e para o meio no qual você está inserido. Você tem que dar frutos. Você tem que ser uma pessoa de propósito, uma pessoa evolutiva. E você tem que produzir bons frutos, hein? Você tem que produzir, por exemplo, fruto da fraternidade, não o fruto do egoísmo. Você tem que produzir o fruto da sabedoria,
não o fruto da ignorância. Você tem que produzir o fruto da suavidade, não o fruto da dureza. Então, bons frutos e maus frutos. É preciso saber produzir. E se você não sabe, se você não consegue, é bom que você vá buscar alimento em adubos ricos que possam transformar você numa árvore de bons frutos. Por quê? João Batista falou que já é chegado o tempo da grande restauração e que as árvores que não estiverem produzindo bons frutos serão cortadas e jogadas no fogo. O que isto significa? Que estes seres que não produzem nada de bom, ou seja, não estão contribuindo com a evolução, vão ser colocados num outro reino, num outro lugar do nosso quadrante de universo, onde ali tem fogo. O que o fogo faz para uma árvore? Seca, faz sofrer. Então, não é um castigo. Se você não sabe valorizar tudo que você recebeu para produzir bons frutos, então você vai ficar sem tudo isso para valorizar. Não é um castigo, é uma lei de causa e efeito. Você vai receber de volta o que você mesmo doou. Você não doou? Você não produziu bons frutos? Então, você vai para um lugar onde os bons frutos não existem, onde as boas árvores não existem. Vai ser de acordo com o que você é. Então, vale muito a pena entender, compreender e viver para ser uma boa árvore, não? E aí ele continua. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados e querem ser renovados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito. Aqui nós vemos que existe um plano, existe um projeto. João estava num ponto do projeto. Reparem que João falou de Abraão, que foi o ponto do projeto passado. Ele está dizendo que ele está num ponto do projeto, trazendo o entendimento que nós precisamos entender daquele ponto, e isso não é, aquilo já é antigo, então eu não preciso me preocupar com isso, não. Você tem que se preocupar com todos os pontos do projeto. Então, João estava num ponto do projeto, e ele já estava informando que viria um ponto mais avançado do que ele, que seria o próximo que viria trazer um entendimento ainda superior do que ele trazia. Ele batizava com água todas as pessoas que tinham entendido que elas precisavam se arrepender. As pessoas entenderam o ensinamento de João. Eu preciso me reformular. Eu preciso melhorar o meu ser. Você já entendeu isso? Você já passou pelo ensinamento de João e já coloca isso em prática? Aí ele diz que as pessoas que têm esse entendimento, o arrependimento e sabem que tem que se renovar, essas pessoas iriam viver uma nova etapa. A etapa que alguém que era maior que ele traria. Esse outro mestre, que ele diz que é a etapa breve futura, naquela época, ele não batizaria com água, ele batizaria com o Espírito Santo e o fogo do Espírito. O que isso quer dizer? Que essa pessoa que passou pela fase do arrependimento e da reformulação e já está trabalhando nisso, vai conseguir receber do próximo avatar, do próximo mestre, vai conseguir receber o fogo do Espírito, não um fogo que queima e faz sofrer, mas o fogo divino,
que tem os atributos divinos, os poderes divinos. E essa pessoa também vai receber o Espírito Santo, uma super consciência divina espiritual, que está aqui, já porque Mestre Jesus já fez isso, a serviço de todos os que a buscam, para receberem tudo o que precisam para evoluírem e serem seres autorrealizados e felizes. Uau! Só recebe isso quem já pratica a primeira etapa que João Batista colocou ali. E aí, no nosso trecho de hoje, a última parte é: e continuou dizendo, ele, o que virá, né, após ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que ele tem na sua mão, ele vai separar o trigo com a pá, eu falei, né? Com a pá que ele tem na sua mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quem é palha? Os seres que não produzem nada. A palha não é um vegetal que já morreu, é sem vida, é seco, nada produz, né? E o trigo? O trigo é vivo, ele produz inclusive, com ele se faz o pão, que é o alimento do mundo, né? Então aqui ele está dizendo dos seres que não produzem nada, que são matéria morta, que são secos, que não contribuem nada para a evolução, nem de si mesmos e nem do mundo. Estes seres vão para o fogo, vão para os reinos ínferos, vão para lugares difíceis, como eles. Eles são secos, eles não produzem nada, eles não contribuem em nada com a evolução, eles vão para locais, então, que são como eles. E o trigo, o grão que produz o alimento da vida, vai ser recolhido no depósito desse grande mestre que virá após João. O que é esse depósito? É a nova vida, o novo lugar. O planeta Terra vai dar um salto evolutivo, vai ser um planeta que participará da linha evolutiva, vai ser um novo reinado. Um depósito é um lugar onde os grãos aguardam, né, para serem encaminhados para uma nova vida. E aqui João diz que já estava tudo acontecendo, todo o projeto iria acontecer, os grãos iriam começar a ser separados. Não perca suas esperanças, ainda dá tempo. Nós estamos nos trabalhadores da última hora, mas já está prestes a acontecer. Precisamos iniciar o trabalho com sinceridade. Não importa se nós já estamos com 90% do trabalho realizado ou 100% do trabalho realizado. Importa que estejamos fazendo com absoluta sinceridade. E aqui nós terminamos este precioso estudo que muda a nossa consciência e muda a nossa vida. E nós, do Templo Harmonia, desta grande ciranda de seres estudiosos da ciência espiritual, desejamos a todos vocês a autorrealização, a paz e a felicidade que advém de quem entra em contato e pratica estes ensinamentos dos mestres da hierarquia. E para quem tem a agenda Caminhando com Cristo, lá no nosso grupo do Telegram, Caminhando com Cristo, nós vamos fazer os trabalhos aprofundados destas passagens, tá bem? Quem quiser, basta entrar na loja do Templo Harmonia e lá você poderá ver todo o material e todas as possibilidades. Gratidão, um grande abraço na luz para todos vocês.